convidar aqui à frente o Davidson, e ele que vai estar trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Nesse momento, Deus estará usando a vida dele para ministrar ao nosso coração agora a palavra pregada. Se você pudesse colocar de pé, vamos orar. Ó Deus, usa o teu servo. Usa, ó Deus, na direção, na autoridade do teu Santo Espírito. Que cada palavra, Deus, que sair da boca dele, Deus, seja direcionada pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que ele possa no Senhor, ó Pai, nesse momento, fazer com que o teu nome seja glorificado e que o recado do Senhor chegue ao nosso coração e que edifique as nossas vidas. Dê ao teu servo, Deus, toda a direção, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos dar início aqui a essa pequena reflexão que eu queria compartilhar com os irmãos. Nós temos vivido tempos bem diferentes daquilo que estamos acostumados e cada dia eu creio que tem sido um aprendizado para todos nós, não é verdade? Como pessoas, como família, né? Assim como o pastor Aloísio pregou no primeiro culto, e principalmente como igreja, nós temos aprendido coisas novas, né? Esse jeito de fazermos culto, esse jeito de estarmos nos cultos, tem sido algo diferente, eu creio que para todos nós, né? É um grande desafio para nós, como cristãos, como servos do Senhor, como irmãos em Cristo, ficar sem nos abraçar, né? E isso tem sido difícil, eu creio que para muitos, né? Tem gente que já não gosta de abraçar, já não gosta de pegar na mão, mas tem sido um grande desafio, porque nós, os cristãos, somos conhecidos por esse amor, por esse carinho, não é verdade? As pessoas esperam de nós um abraço, as pessoas esperam de nós um aperto de mão, mas eu quero dizer para os irmãos que esse tempo vai passar, esse tempo vai passar, assim como passou o tempo que nós estávamos aqui. Eu me lembro perfeitamente, eu não sei precisar quantos dias tem isso, mas os primeiros cultos era eu, o pastor e o Ló. Nós três, isso aqui já tinha um eco, você não faz ideia, né? E a gente começou a fazer os cultos. Eu creio que a expectativa de cada um aqui, que está aqui hoje, que esteve nos outros cultos, era de retornar ao culto normal. Hoje pela manhã nós tivemos a bênção de retornarmos à escola bíblica dominical. Nós já havíamos retornado, mas as classes, né, das crianças e dos juniores voltando, isso tudo é um momento de muita bênção, um momento de muita alegria, porque de fato tem passado. Mas é difícil falar que está passando esse tempo, porque a gente vê nos noticiários e a gente ainda vê as pessoas, né, como vocês estão, usando máscara e todo um cuidado. Então, como que está passando? Meu irmão, cada dia que se passa é um dia a menos em relação a essa pandemia na vida das nações. Mas algo que Deus colocou no meu coração e eu queria trazer para os irmãos é justamente essa reflexão em relação tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não passa. Amém?
E Deus tem um tempo novo para a igreja dele, eu creio nisso. Né? Nós estamos mudando muitas coisas. O fato de a gente ficar aqui, às vezes, mexendo nesses equipamentos, às vezes quem está em casa não entende direito o que está acontecendo, você que chega para o culto não entende, mas a gente está aprendendo também. E agora a gente já tem um alcance muito maior através das mídias, das redes sociais e da internet, do YouTube, enfim. Então, Deus tem um tempo novo para a igreja dele. E nós, como servos, como cristãos, precisamos nos preparar para esse novo que ele quer da sua igreja. E Deus me levou a uma mensagem que tem por título: Venha ver o Rei. Um tema muito direto, que é um convite para cada um de nós que estamos aqui. Quando fui convidado pelo Senhor a entender essa mensagem, eu pude perceber que a expectativa no coração de Deus é que nós o busquemos em todo o tempo. Porque quando nós não estávamos em quarentena, quando nós não estávamos com esse distanciamento, muitas das vezes nós tínhamos oportunidade de abraçar, nós tínhamos oportunidade de pular na casa de Deus, né, e adorar com liberdade, e não fazíamos. Ou esperávamos um comando de alguém para que fizéssemos, e isso se tornou algo automático nas nossas vidas. Hoje a gente já vê uma coisa muito diferente, né? E a gente tem esquecido, eu percebo isso, eu falo de mim, tá, irmãos? E se Deus colocou essa mensagem é porque existem pessoas aqui também que estão vivendo dessa forma. A gente tem se esquecido de olhar para o Rei da Glória, porque a gente tem gastado tempo, mesmo tendo muito tempo, para quem tem trabalhado home office, para quem é estudante que está em casa também, a gente tem muito tempo disponível, e a gente às vezes tem pouco tempo para aquilo que é mais importante, que é o Senhor. E é tempo de tirarmos tempo para o nosso Deus, no nosso dia a dia, de abstermos um pouco das nossas tarefas para estarmos com Ele. E esse é um convite que o Senhor me fez e eu faço a você também. É tempo de virmos ver o Rei. Vamos ver o Rei, vamos olhar na face do Rei, porque é isso que Ele espera de nós. O texto base dessa reflexão se encontra em Jeremias 29, capítulo 29, versículos 11, versículo 11 ao 13. E eu vou pedir aos irmãos da seguinte forma, nós vamos ler aqui de forma dinâmica aqui. Nós temos 3 alas aqui, contando a galeria. A galeria vai ler o versículo 13, tá? Mas nós vamos fazer aqui versículo 11, 12 e 13. Amém? 11, 12 e 13. 13 com esse lado e a galeria. Amém ou não? Vamos ler então? Porque eu bem sei... Amém. Deus, essa é a Tua palavra. Nós agradecemos a Ti pela Tua presença aqui nesse lugar. E queremos, ó Deus, olhar para o Senhor com alegria, crendo que a esperança vem do Senhor, pois o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o Deus da nossa salvação, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Querido Deus, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece todos os nossos passos, e o que esse texto tem a nos dizer é que os pensamentos que Ele tem, o futuro que Ele tem para nós é um pensamento bom, é um pensamento ou um desejo de esperança, porque Ele tem bons pensamentos a respeito de nós.
Embora nós estejamos talvez vivendo um momento único na vida da nossa nação, na vida de toda a população brasileira, Deus tem cuidado de cada um de nós, de cada pessoa dessa nação. Por mais triste que possa parecer tudo isso que está acontecendo, Ele está cuidando de nós. Amém ou não? O problema é que nós temos nos esquecido de olhar para a face do Senhor, de buscarmos a face do Senhor, e isso tem sido sim um problema para cada um de nós e para a nação brasileira. Porque nós nos lembramos de tantas coisas, a gente vê as pessoas discutindo sobre quando vai voltar uma coisa ou vai voltar outra, mas não tem ninguém preocupado em voltar à face ou buscar mais o Senhor. Não estão preocupados com isso. Eu estou preocupado agora, quando que vai? Eu vejo, né, eu gosto muito de esporte, como bom atleticano, né? Que dia que vai voltar o futebol? É a discussão que está acontecendo entre aí as resenhas aí das reportagens esportivas. Mas isso aí é o de menos. Porque o que importa é nós, como pessoas, como nação, nos dobrarmos diante de um Deus vivo, que pode sim aniquilar ao seu desejo essa enfermidade da nossa nação, amém? Ele é o que pode remediar essa enfermidade. A cura está nele, queridos. O problema é que nós estamos buscando cura em coisas, e temos esquecido do nosso Deus e do poder que Ele tem. O nosso Deus, Ele é poderoso, assim como eu abri aqui dizendo que Ele é o Rei, nós cantamos aqui, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Salmo 24 diz, quem é o Rei da glória? Quem sabe responder? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da glória. É esse Rei que nós servimos, é esse Rei que nós aqui, todos os dias que tem culto, nós cultuamos. É a esse Rei que nós devemos cultuar nas nossas casas, durante esse tempo que estamos em casa. A sua casa, querido, é a casa do Senhor, é a igreja do Senhor. Porque ali onde você está, é o lugar que você presta culto a Ele. Mas nós temos buscado olhar para as outras coisas, olhar para os nossos deleites, amando as nossas coisas e esquecendo as coisas do Senhor. Mas dentro disso, dentro desse texto, no qual aqui eu posso destacar que Deus espera de nós 3 coisas. Que Ele espera de nós, que nós o invoquemos, que nós oremos a Ele, que busquemos a sua face. Esse texto traz isso para nós, que nós invoquemos o Senhor. E o que é invocar o Senhor, querido? Será que nós temos feito isso? Será que você tem tirado tempo para fazer isso? Tempo de oração, tempo ótimo de adoração ao Senhor, de entendimento que Deus é o remédio para a crise brasileira, que Deus é o remédio para a enfermidade que tem assolado, que Ele sim é o que pode nos dar o refrigério, que pode soprar da nossa nação essa enfermidade e das nações. Será que nós temos feito isso? O pastor hoje pela manhã lançou aqui um desafio maravilhoso, propósito de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja. E aí, querido, qual é o seu comprometimento com a sua igreja, com o Senhor da sua igreja? Qual é o seu comprometimento? Será que você vai gastar um tempo com o Senhor, buscando a face dEle, renunciando os seus desejos, renunciando as suas vontades para fazer a vontade dEle? Porque o que Ele espera de nós é que nós o invoquemos e que nós oremos a Ele. E orar ao Senhor é dialogar com Ele, como nós fazemos com as pessoas. Mas não está podendo falar, né? Porque a gente tem que usar máscara e falar de perto é um problema. Não tem problema, querido. O nosso Deus, Ele é infalível. Ele é sublime. Não tem coronavírus com o Senhor. Você pode falar com Ele. Mas eu tenho que usar máscara. Que seja com máscara. Mas que você fale com Ele, que você ore a Ele, que você converse com Ele. Porque Ele é o nosso socorro, Ele é, né, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E a terceira coisa é que nós busquemos a sua face. E aí, o que o Senhor me levou a meditar é que dentro
desse texto, dentro dessa mensagem que Jeremias nos escreve. Certamente, este é um tempo no qual Deus espera que nós, o seu povo, contemplemos a sua face. É um tempo de contemplação da face do Senhor, querido. É difícil adorar o Senhor? Cara, é muito difícil. É muito difícil adorar o Senhor. Claro que não é difícil. Porque nós nascemos para isso. Amém ou não? Quem nasceu para adorar o Senhor aí? Amém? Cara, quando você nasce com um propósito, quando você já tem esse DNA, você já nasce sabendo fazer. Nós sabemos adorar o Senhor. Nós nascemos com esse DNA de adorador, porque nós somos criados por Deus para o louvor da sua glória. E uma das coisas que tem cessado na vida dos cristãos, na vida da igreja do Senhor, e quando eu falo igreja, é a igreja universal no sentido amplo da palavra igreja, é justamente a adoração ao Senhor. Nós estamos, de certa forma, congelados na expectativa do vírus ir embora. Mas quando o vírus for embora, eu vou para a igreja. Estou falando que é para você sair de casa não, meu querido. Você que está em casa aí, está tudo certo. É isso aí, fica em casa. Até o vírus passar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós não temos que esperar o vírus passar para poder vir para a igreja adorar Ele. Você pode adorar Ele na sua casa, onde você está aí agora. Você que está aqui na igreja pode dar glória a Deus. Você pode adorar o Senhor. Porque nós estamos num lugar de culto, de adoração ao Senhor. Alguns domingos atrás, o pastor Mylon pregou aqui, não sei se você vai se lembrar disso, mas ele falou lá de Dagon. E aquela história daquele Deus, né? Aquele Deus com D minúsculo. Aquela estátua, ela se prostrou diante do El Shaddai. Querido, tudo que existe louva ao Senhor. Tudo que existe é para a glória de Deus. E nós temos deixado de fazer o nosso melhor para o Senhor. Porque nós estamos olhando para as nossas coisas, preocupados com o que vai ser de nós amanhã, e nos esquecendo que o dono do tempo, o dono do amanhã, é o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. E nós devemos confiar as nossas vidas a Ele. Ele tem cuidado de nós, queridos. Nele você pode confiar. Tem um corinho antigo que diz assim, né? Jesus, né? Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Não é no seu braço, não é na sua força, mas é no Senhor. E por que nós devemos, então, diante disso, diante de contemplar o Senhor, por que nós devemos contemplá-lo? Neste tempo, principalmente. Primeiro, porque a beleza do Senhor sara as nações. Amém? Vou ler de novo para ver se você fala um amém aí, para a gente liberar uma palavra aqui, né, que é de Deus para as nações. Porque a beleza do Senhor sara as nações. Amém? 2 Crônicas, 7:14, eu repeti o 14 ali, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso, querido, é uma resposta de Deus, uma resposta que Deus deu à oração de Salomão, mas que serve para nós também. Quem que é o povo que o Senhor está dizendo ali? Que povo é esse? Quem é o povo do Senhor? Querido, nós somos o povo do Senhor e Ele está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos conhecidos pelo nome do Senhor. Como é que você é conhecido? Cristão. Vem de quê? Deriva de onde essa palavrinha, esse nome? De Cristo, querido. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo, mas nós temos que entender que aqui no mundo nós somos conhecidos pelo Senhor. E Ele está nos chamando aqui a nos humilhar e orar e buscar a face dEle, converter dos maus caminhos. A palavra do Senhor diz que com o pecado nós não vamos ver a glória de Deus.
E aqui o Senhor está nos convidando, sim, a deixar os grilhões, a deixar o pecado e buscar a face dele. É tempo de arrependimento, queridos, de confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Muitas vezes a gente gosta da ceia, né? O pastor teve uma mensagem, né? Foi domingo passado, estou meio perdido com esse tempo de coronavírus aí. Foi domingo passado que foi ceia, não foi? Ou já tem dois domingos já? Foi domingo passado que teve ceia? Foi domingo passado a ceia? Foi, né? Pois é, aí foi 3 ainda, né? Cara, o pastor falou aqui da ceia, de como é importante que nós nos preparemos para esse momento, que nós tomemos a ceia de forma digna. E a ceia é o memorial daquilo que Cristo fez por amor a toda a humanidade, todas as nações, por mim e por você. Ou seja, o que significa isso? Nós estamos diante de um Deus santo, e importa que nós também sejamos santos. Que nós prestemos a Ele uma adoração santa, uma adoração verdadeira. Tem hora que eu estou ministrando louvor aqui, não sei, Deus coloca no meu coração de dizer isso. Se você que está aqui e tem adoração no seu coração, e que tem adoração para falar para o Senhor, e a verdade na sua adoração, que Ele te encontra. Eu falo isso porque a Bíblia diz, João, né, capítulo 4, fala que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem em santidade. E como igreja nós precisamos sim purificar as nossas mãos. Tem álcool aqui, ó, tem álcool lá atrás, tem álcool na sua casa, tem álcool dentro do seu carro, tem álcool em todo lugar. Verdade ou não? Mas é engraçado que a Bíblia diz que para a gente se chegar ao Senhor tem que fazer o quê? Purificar as nossas mãos. Isso é interessante. Porque a gente purifica a mão para entrar na igreja, mas não purificamos as nossas mãos espirituais para estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a gente acha que está tudo certo, está tudo bonito. Queridos, essa palavra é uma palavra, sim, muito dura, muito difícil, e foi difícil de digerir. Porque quando o pastor me fez o convite, né, eu sou muito obediente ao meu pastor, e eu não hesitei, mas naquele momento que a gente terminou a nossa conversa, eu orei ao Senhor e disse, se o Senhor quiser realmente que eu fale algo no domingo, que o Senhor fale comigo primeiro. E o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, dizendo, olha, eu quero verdade e muita verdade na sua adoração. Eu quero que o que saia da sua boca seja muito além de acordes e notas e tons, mas que seja algo que saia do seu coração, do mais profundo da sua alma, com sinceridade e verdade. Porque você pode desafinar, mas diante de mim tem que soar o timbre mais lindo de todos, pois é a palavra, é uma canção de um santo que me adora, que me venera. Isso é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não adianta cantar bonito, não adianta tocar bonito, não adianta ministrar bonito, não adianta nada disso, se a nossa adoração não tocar o coração do nosso Deus. E partindo um pouco aqui para o final, quando a gente fala de rei, para o brasileiro é difícil entender o que é um reino. Embora nós tivemos aqui durante um tempo, né, principalmente na época de colonização, enfim. Mas nós não sabemos o que é servir a um rei como nação. Isso nos difere de alguns países aí fora. Isso nos difere enquanto entender o que é o Rei da Glória. Porque para chegar diante de um rei, você não chega diante do rei de qualquer forma, querido. Se você chegar diante do rei de qualquer forma, você é ali eliminado. Você não pode chegar de qualquer forma. Você tem que ser autorizado, você tem que se curvar, você precisa venerar o rei. É assim. Ah, eu não sei o que é isso, então é difícil para mim. Ah, cara, você nunca assistiu internet, em vídeo, filme? Nunca viu? Você não tem Netflix? Você não tem YouTube? Você nunca viu desenho animado de rei, rainha e tudo mais? Você já viu sim, você sabe como é que é. E eu quero dizer isso para vocês, querido, porque nós, às vezes, não entendemos que o rei,
o rei, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. E isso sim difere muito da expectativa que nós, como seres humanos, temos dessa questão de reinado. Porque nós vamos ver aqui no texto que eu vou trazer para os irmãos aqui, que o povo imaginava e buscava um rei, desse mesmo, que você tinha que chegar lá e bater continência para ele. Mas Jesus veio com um reino diferente, com um reino de simplicidade, com um reino de amor, com um reino de misericórdia, com um reino onde o amor e a justiça prevalece, onde que a graça dele é derramada abundantemente sobre os seus filhos. E é diferente o tratamento desse rei, porque o reinado humano trata as pessoas como súditos, como pessoas inferiores. E esse rei vem dizendo que somos seus filhos, co-herdeiros com ele da sua glória. É um reinado diferente. E quando eu falei sobre essa beleza que sara as nações, queridos, se nós nos colocarmos diante do Senhor, se nós nos prostrarmos como igreja, eu tenho certeza que eu vou falar para você aqui, que é o Espírito Santo que me inspira a dizer isso para vocês. Se nós nos posicionarmos como servos do Senhor, como o povo que se chama pelo nome do Senhor, não só essa enfermidade vai sair, mas nós vamos ver sim a nossa nação se rendendo ao nome e se dobrando diante do nosso Deus. A gente espera muito, né? A gente quer muito que, nossa, cara, como a gente queria um governante cristão. E quando a gente tem, a gente não fica satisfeito. É muito interessante como nós somos, né, instáveis. Qualquer coisa muda a nossa opinião. Mas eu quero chamar a sua atenção para que nós realmente, agora, como igreja, nos posicionemos. Para que essa pandemia passe sim, mas não que o nosso povo volte a fazer as coisas que fazia antes. Mas que o nosso povo entenda que o milagre vem do Senhor. E somente a Ele devemos adorar. O segundo ponto, penúltimo até, porque são apenas 3. Por que nós devemos contemplar o Senhor? Porque nos leva a anunciar a chegada do Rei e seu reino. E aí o Senhor me levou a esse texto. João capítulo 1, 46 diz: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Vem e vê. Só para contextualizar para você, Jesus, né, ele vem lá de Nazaré. E só para você entender o preconceito aqui de Natanael nessa conversa, é mais ou menos aquilo que nós, né, que eu, por exemplo, eu moro no Limoeiro. Muita gente que mora no Bom Jardim. O preconceito que as pessoas têm quando alguém fala assim: onde você mora? Eu moro lá no Bom Jardim. Ou eu moro lá no Limoeiro, meu caso. Eu falo com o pessoal do louvor às vezes, né, quando eu tenho que pedir Uber, é terrível. Porque eu tenho que chamar um Uber lá no Limoeiro, com o endereço que eu tenho que ir para o Bom Jardim. Não consigo Uber domingo de jeito nenhum. É mais ou menos isso. Esse preconceito, porque ali Nazaré era pequenininha. Poucos habitantes, né, segundo aí os estudos, em média 150 habitantes nesse tempo. E aí ele pergunta assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Querido, essa conversa é muito interessante, porque o Senhor já havia chamado Filipe para ser o seu discípulo. E olha o que esse rapaz que conheceu o rei foi fazer. Ele foi anunciar o seu amigo. Foi atrás de Natanael e disse: Natanael, sabe aquele de quem as Escrituras falavam, de quem Moisés falava? Sabe aquele, o rei prometido, o Messias? Eu encontrei ele. Aí, que bacana, imagina que ele ficou feliz demais, né? Que bacana, cara, então o rei chegou, esse é o tempo. Mas e aí, conta mais para mim. Ele falou assim: cara, ele é de Nazaré. Aí eu imagino que ele ficou bem assustado, assim, meio assim: cara, não, isso é de brincadeira. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o amigo dele não quis nem discutir nada não, porque ele já conhecia, ele já tinha olhado na face de Jesus. Querido, você imagina a alegria de Natanael, de Filipe, perdão,
que já tinha visto a glória, já tinha visto a face do rei, quando ele falou isso, falou assim, não vou nem falar nada, vem e vê. Vem e vê. A gente às vezes quer usar muita teologia para ganhar pessoas para Jesus. Nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a célula. Você não precisa falar nada. Você precisa convidar as pessoas para ir na sua célula. Porque quando a pessoa chega lá, ela vê a face de Jesus, ela vê Jesus, na vida das pessoas que estão ali, e acontece o que aconteceu com Natanael. O texto discorre um pouquinho. Natanael, quando vê o mestre, a primeira coisa o Senhor aborda ele, diz, eis aí um bom israelita. O Senhor fala com ele. Aí ele já assusta um pouco, fala, mas de onde você me viu? Onde você me conhece? Fala, eu vi você lá debaixo de um pezinho, não lembro direito o que é, mas tinha um pezinho lá, ele estava lá. Fala, ah, rapaz, então tu és mesmo o rei. Começou a adorar o Senhor, e falou assim, está me falando isso só porque eu disse que você estava e tinha te visto lá, debaixo daquele pezinho lá de, vamos dizer, laranja? Olha só, querido, aquele que teve preconceito de onde Jesus era, né, ele era de Nazaré, agora já tinha entendido que ele estava diante do rei. Então, olha só, porque devemos contemplar a face do Senhor, porque nos faz anunciar a chegada do rei e do reino. Você já conhece o rei, e a pergunta é, você tem anunciado o reino? Você tem dito para as pessoas quem é o rei? Você tem levado essa mensagem? Mas isso é muito difícil, sim, é muito difícil. Convide as pessoas, venha e vê. Dá para fazer um desafio para você convidar pessoas? Tá difícil, né? Trazer pessoas, né? Assim, oh, vamos encher a igreja, não podemos, temos um limite, temos que respeitar a legislação municipal. Mas na internet, querido, é livre. Você pode compartilhar a live da igreja para a gente atingir mais pessoas? Você pode levar essa mensagem através do WhatsApp, através das redes sociais, sim ou não? Se você puder, faça isso. Porque nós não sabemos o que será o nosso amanhã. Nós não sabemos quem vai assistir esse vídeo. Agora a igreja tem canal, a Lívia tem um canal, eu tenho um canal também. E recente a Lívia estava falando disso, assim, ela tem visualizações no vídeo dela que ela não faz ideia de quem viu. Quem no mundo foi atingido por uma mensagem que ela gravou. Há um tempo até, tem mais de ano isso já. E a mensagem está lá. Talvez essa mensagem de hoje vai tocar pessoas daqui a algum tempo ainda. Mas se você que conhece o rei fizer assim, como esse jovem, como Natanael fez, convidar as pessoas, você quer saber o remédio para o coronavírus? Vem e vê. É Jesus. Porque as pessoas, queridos, nós não estamos imunes à dor, ao sofrimento. Já dizia a palavra do Senhor, o próprio Cristo. Verdade ou não? Está lá. A palavra do Senhor fala para a gente aqui. Deixe-me encontrar aqui no meu esboço. Tenho-vos dito para que tenhais paz, para que mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencerei. O Senhor não diz que nós não vamos passar por tribulações, por dificuldades, nós estamos imunes às enfermidades, à dor, ao sofrimento, não. Mas Ele nos dá um futuro que está com Ele na glória. Onde que não tem coronavírus, não tem vírus nenhum, não tem nada. Só tem glória e adoração ao Senhor. Eu não sei você, mas eu quero muito estar com o Senhor nessa nova Jerusalém que Ele preparou para nós. Eu encerro com o último tópico. Por que nós devemos então contemplar a face do Senhor? Porque receberemos o galardão do Senhor. É um presente, né? A imagem está um pouco apagada ali, mas Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador dos que o buscam. Busque a face do Senhor, para você receber da parte do Senhor esse presente, esse galardão. Mas antes de pensar em receber algo do Senhor, é importante
nesse texto é: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós adoramos um Deus santo, um Deus supremo, um Deus que tem um reino que Ele trouxe aqui para a terra através de Jesus, um reino do qual eu e você fazemos parte, e um reino onde está faltando pessoas. Dentro do meu coração arde um amor, uma paixão por pessoas que às vezes eu não consigo suprir, porque eu não tenho condição às vezes, mas eu espero em Deus um tempo, o qual eu possa fazer. E quando a gente faz isso, querido, dessa ferramenta que é a internet, a gente está conseguindo alcançar pessoas para encher o reino de Deus, para salvarmos pessoas. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos limitar a nossa própria vontade, a olhar para os nossos interesses e pensar somente no que está me afetando, mas temos que pensar que tem pessoas que estão morrendo por causa do vírus, mas estão morrendo sem Cristo. Hoje pela manhã, o pastor Luiz falou aqui, um testemunho que ele viu, de um pastor que foi acometido da enfermidade, e ali, durante o período de enfermidade, ele pôde anunciar ali, naquele lugar. Querido, que nós não esperamos, nós esperemos chegar nesse ponto para fazer isso. Você tem parente, não tem? Você tem família, não tem? Você tem amigos, não tem? Muito mais que os amigos que você tem nas redes sociais. Esses amigos de Instagram, de Facebook, não existem. Não existem. Mas você tem amigos verdadeiros que não conhecem a Cristo, eu tenho certeza, eu também tenho um monte. Por que eu não anunciei para eles ainda? Por que eu não levei a palavra para eles ainda? Eu já contemplei a face. O que o Senhor então me chama agora a fazer, chama você a fazer, é povoar o reino do Senhor. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Vamos junto como igreja fazer isso, queridos? Amém? Vamos nos posicionar nesse tempo e anunciar a palavra do Senhor ao máximo de pessoas que nós possamos conseguir alcançar? Eu concluo dizendo que devemos sim contemplar a face de Deus. E aí a pergunta, né? Nós temos feito isso? Nós temos contemplado Deus? Pensa nisso. O que é contemplação? Quer ver um negócio que é contemplação, que a gente faz muito? Isso aqui, ó. Selfie. Autocontemplação. Tem nada a ver fazer, querido. Tudo bem. Mas agora você entendeu o que é contemplar. O tempo que você fica encaixando a sua câmera com filtro, né? Para ficar limpinho, bonitinho. Aquele tempo que você fica ali movimentando para encaixar o filtro. É uma contemplação. E o tempo que eu estou tentando encaixar o filtro que tira o meu pecado para olhar para Deus. Isso é contemplar. É gastar tempo de adoração, tempo de contemplação, tempo de me limpar todos os dias, porque nós precisamos fazer isso. Todos os dias. Para entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Nós temos acesso, liberdade. Mas o nosso Deus não se contamina. Quer apresentar um louvor que agrade o Senhor, que adora Ele? Purificai as vossas mãos. Contemple a face do Senhor. E todas essas coisas que eu falei que Deus colocou no meu coração acontecerá na minha vida, na sua vida e nas nações. Olha como que isso é abrangente, querido. Olha que coisa maravilhosa essa palavra. Não limita só a mim, limita as nações. Limita não, né? Não é limite. Abrange as nações. Abrange a minha nação. Tenho certeza que dói no seu coração quando você vê notícias das quantidades de pessoas que estão morrendo. Sim, nos dói porque somos povo, nós somos nação. O brasileiro, ele critica muito a nação dele. Mas há dentro de nós, sim, um patriotismo muito forte. Porque quem não gosta de ver a bandeira brasileira, aquela verde e amarela, né, linda e maravilhosa, flamejante, bonita lá, né, quando alguém ganha alguma coisa. Todo brasileiro gosta, porque nós amamos a nossa nação. Porque é essa nação que o Senhor nos escolheu para nascer nela e viver nela. Mas mais que isso, essa é a nação que Deus escolheu para nós sermos comprometidos em ganhá-la para Ele.
É tempo de alargar fronteiras. O pastor colocou hoje de manhã um sonho dele. O sonho dele, ele está doido para ver isso já. É a gente ter que construir outro templo. Falou que hoje, direto ele fala isso. Nós construímos aqui, nós estamos, muita garra, vontade, a gente foi fazendo, estamos mexendo ainda. Mas a preocupação é, e aí, se a gente multiplica de forma assustadora, e é isso que o Senhor deseja, eu tenho certeza disso, nós temos que começar o plano B agora, que é construir novamente, em outro lugar. Não dá para ampliar mais, vamos ter que crescer para um outro lugar. E esse é o plano de Deus também, querido. Que a igreja do Senhor seja viva e eficaz neste tempo, nessa nação. Queria convidar o Ministério de Louvor aqui à frente, nós vamos cantar um cântico e encerrarmos. Quer dizer, vou passar para o pastor para ele falar. Enquanto o louvor chega aqui, que nós possamos contemplar a face do Rei em todo o tempo. Porque a face de Jesus, ela cura. Amém? Amém ou não? Prova disso, se você encontrar na Bíblia algum texto que diz que um morto se encontrou com Jesus, ou cruzou o caminho de Jesus e não ressuscitou, eu quero que você me prove isso e me mostre isso na Bíblia, porque não existe. Todos os casos contados na Bíblia que um morto esteve no caminho do Senhor, ele ressuscitou, ele voltou à vida. Porque o nosso Deus resplandece em glória e Ele é vivo. E nele está a vida. E eu espero que você entenda isso, que nós possamos glorificar o Rei todos os dias. Coloque de pé do seu lugar, querido. Quero te convidar a contemplar a face do Senhor. Nós cantamos já aqui, nós adoramos, eu tenho certeza que Deus recebeu, porque Ele recebe a nossa adoração. Mas olha só, quando a gente estava aqui, eu, o pastor Eloísio, a gente estava aqui e uma tristeza que reinava no nosso coração era assim, cara, o pastor ficava sofrendo aqui, porque ele tinha que pregar olhando para mim e para Eloísio. E eu para a câmera, ele não queria olhar para a câmera, tinha que olhar um para nós dois. E o sonho do pastor era ver a igreja funcionando novamente. Com vocês aqui, todos nós. Deus nos deu essa bênção, queridos. Nós estamos de volta na casa do Senhor. Abra o seu coração para o Rei. Adore Ele com a intensidade que você disse quando não podia vir na igreja que você faria. Tenho certeza que você falou isso. Eu estava na minha casa inquieto, assim, quando vamos voltar para os cultos? Quando vai ter culto? Nós inventamos um monte de live para tentar ajudar, para a gente sentir um pouquinho do calor. Mas nada se compara ao que nós estamos aqui fazendo e vivendo. Você está presente na casa do Rei. Você está presente diante do Rei. Vamos adorar o Senhor mais uma vez? Seja Deus. Eu quero... Não precisa de se sentar não, que eu vou falar rapidinho, nós vamos orar. Nós lançamos hoje um desafio pela manhã, convidando a igreja a participar de amanhã, 18, até o dia 26 de junho, de um momento de consagração, de busca ao Senhor, para conhecermos os propósitos de Deus para a nossa vida. E você que está aqui com a gente nessa noite, eu também estou lançando esse desafio para você. Pastor, o que eu vou fazer nesses 30 dias? Ou nesses 40 dias? Você vai ler o livro de Atos, um capítulo por dia. Dentro dessa leitura, desse um capítulo, você vai buscar o que Deus está falando ao seu coração. Você vai tirar um versículo e vai memorizar, porque vai ser importante para que você possa entender os propósitos de Deus para você como igreja. E durante cada dia também nós vamos estar lançando no WhatsApp, um motivo específico de oração e relembrando os irmãos sobre o nosso exercício diário. Na verdade, nós vamos ler o livro de Atos 2 vezes, porque eles não têm 40 capítulos. Nós vamos começar lendo um por dia, quando começarmos de novo, de 2 a 3 por dia, para a gente poder fechar o nosso propósito. Desse propósito você pode tirar ali também um tempo para jejum, para você jejuar, para você falar com Deus, para você buscar em favor da sua vida. Irmãos, nós vivemos uma vida, às vezes, sem experimentar a plenitude de Deus, sem viver aquele negócio que Cristo veio nos dar vida e vida em abundância.
A gente acha que isso é só para quem é rico, para quem conseguiu atingir uma vida financeira boa. Não, tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem vida abundante. E tem muita gente que não tem dinheiro e está cheio de Deus, está vivendo os propósitos de Deus e a vida dele é abundante. Nós precisamos conhecer os propósitos de Deus. Eu quero conhecer mais e mais o propósito de Deus para minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo na minha vida. Mais de Cristo e menos do Mylon. Mais de Cristo e menos do pastor. Mas que vejam o Senhor em mim. Em mim. E eu gostaria que você também transparecesse isso. E eu disse isso também hoje pela manhã. Acontecendo isso, irmãos, não vai ter a célula que vai comportar o número de pessoas, vão ter que se multiplicar. Esse tempo vai ficar pequeno, porque nós vamos testemunhar com a nossa vida o Cristo que habita em nós. Então eu chamo você para esse desafio, 40 dias, 18 de maio a 26 de junho, tire um tempo, arrume um caderno para você também, estar ali fazendo, o pastor Luiz trouxe essa ideia, fazer seus pedidos de oração, seu motivo de oração, porque a gente fala assim, poxa vida, mas pastor, quando eu tiro para orar, fico 3 minutos, faz um caderno de oração e coloca ali os seus pedidos, seus, de amigos, familiares, e vê se você fica só 3 minutos orando. Se você seguir aquele caderno de oração todos os dias, e você for aumentando, você for escrevendo, você vai ver que 1 hora vai ser pouco. Que eu vou gastar 1 hora? Sim, 1 hora. 1 hora é muito pouco. Porque se nós orássemos 1 hora por dia, eu acredito que metade dos nossos problemas do dia a dia seriam solucionados. Foi falado pelo pastor Luiz hoje na mensagem, se a gente buscar mais o Senhor, a nossa vida vai ser simplificada. Conhecendo a vontade de Deus, nossa vida vai ser simplificada. Porque vai vir um monte de coisa para querer atrapalhar, um monte de gambiarra que vai ser oferecido para nós. Eu vou dizer assim, não, eu já tenho propósito definido. Então eu não preciso de entrar nessa porcariada não, porque tem propósito maior para a minha vida. Amém? Então nós vamos orar então, colocando nossas vidas, e eu convido você a participar desse desafio. 40 dias a partir de amanhã até dia 26 de junho. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado pela vida do teu servo. Continue usando teu servo, Deus, da maneira que o Senhor quiser, Pai. Continue colocando no coração dele, da sua família, sempre à disposição, Pai, de servir ao Senhor, de fazer a tua vontade, de ministrar ao coração de pessoas a tua palavra. Deus amado, abençoe a igreja aqui reunida, abençoe o teu povo aqui reunido, os irmãos que por aqui passaram nesse dia, no culto das 18, hoje pela manhã também, na nossa escola bíblica. Deus, abençoe cada um, aqueles que não puderam estar, que estão em casa, abençoe, visite aqueles, Senhor Deus, que estão se recuperando de alguma enfermidade, visita aqueles, Senhor Deus, que estão com algum problema, visita aqueles, Senhor Deus, que estão passando alguma dificuldade, e se alguém, Deus, está vivendo alguma dificuldade, Deus, principalmente, Pai, tendo falta de algo dentro da sua casa, como alimentação, Pai, que essa pessoa possa buscar ajuda na igreja do Senhor, e nós estamos aqui, Deus, também de braços abertos para socorrer, para abençoar, para orar, Deus, para caminhar, Deus, com esse irmão, com essa irmã, e também, Deus, levar a provisão alimentícia, Deus, para essa casa, para essa família. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada um nesse momento, e abençoar cada um. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor no restante dessa semana, ou nessa semana que se inicia. Guarda a nossa vida, nos abençoe, derrama, Senhor Deus, a tua graça, e que seja, Deus, uma semana de grande experiência com o Senhor, conhecendo o Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo possa impelir cada coração a viver esses próximos 40 dias dentro desse propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar em nome de Jesus.